Olá, pessoal. Bom, na aula passada, ali no vídeo passado, eu apresentei para vocês como é que a gente usa a Scopus. Hoje eu vou continuar usando o Scopus, mas eu vou mostrar mais específico como que a gente faz uma filtragem utilizando aí, construindo a nossa string de busca para a gente ter uma busca um pouquinho mais refinada, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a nossa busca que a gente vai fazer. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou começar essa busca com um termo muito amplo, muito específico. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com robôs. Então, robot, por exemplo. E aí eu vou colocar estrelinha no final para procurar como robôs com letra com S ou sem S. Enfim, estou usando regex aqui para colocar robot e qualquer coisa que termine nessa palavra. E eu vou colocar também end, por exemplo, computer vision. Visão computacional. Quero trabalhar com esses dois caras. Quero trabalhar com robô e quero trabalhar com visão computacional. É uma busca bem abrangente, bem ampla. Vou dar um buscar aqui e a gente vai receber muitos documentos. Por exemplo, aqui 31.119 documentos. É basicamente impossível eu conseguir analisar esses documentos todos, não tem como. Uma coisa que eu posso filtrar para diminuir bastante esse número de documentos rapidamente é filtrar aqui por ano. Então, vou colocar aqui por ano, por exemplo, de 2015 para frente, pegando aí os últimos 10 anos, por exemplo. 2015 para frente, vou dar um filtro e ele vai filtrar aqui para 16.082 documentos. O que eu vou fazer aqui? Para poder analisar esses documentos e conseguir extrair deles palavras-chave interessantes para eu melhorar essa string de busca que eu estou fazendo aqui em cima, eu vou primeiro selecionar aqui todos os documentos, clicar aqui em exportar e escolher o modo de CSV. E escolher lá a nossa opção aqui de abstract e keywords para pegar essas palavras-chave e só conferir aqui em cima se realmente eu estou pegando todos os documentos. Então, de documento 1 a 16.082. Vou clicar aqui em exportar e ele vai demorar um tempo para exportar esses documentos todos, porque é bastante coisa. Aqui no Scopus a gente consegue exportar até 20.000 documentos para CSV. No vídeo anterior eu tinha falado 2.000, mas na verdade são 20.000 documentos. Enquanto esse cara aqui está exportando, eu vou baixar um software que é o que a gente vai utilizar para poder buscar melhor as palavras-chave, buscar ali palavras-chave que sejam interessantes. Esse software é o VozViewer. Então, vou procurar aqui VozViewer na internet. É este site aqui. Vou clicar, ele vai abrir a homepage para mim do VozViewer, né? Dá só um tempinho aí, parece que minha internet está demorando um pouquinho mais do que o normal. Mas ele, em teoria, vai abrir aí a página da homepage do VozViewer. Isso aqui. O que a gente vai construir aqui nesse vídeo é um mapa parecido com esse aqui, ó. Ele é um mapa de palavras que tem nos documentos. Então aqui a gente tem até um algoritmo de clusterização para fazer o agrupamento dessas palavras de acordo com o que ele determinar aqui de quantidade de grupos. Tem também aí a bolinha para indicar quantas vezes essa palavra apareceu no documento. Então bolinhas maiores indicam mais vezes essa palavra apareceu, bolinhas menores menos vezes essa palavra apareceu. E aqui também tem um algoritmo para fazer proximidade e relação entre essas palavras, que são esses traços que estão aqui entre essas determinadas palavras. É isso aqui que a gente vai utilizar para poder analisar um pouquinho melhor as palavras-chave que a gente está trabalhando e talvez melhorar ali a nossa string de busca. Então, para trabalhar com esse software, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar esse carinha. Vou lá no nosso VozViewer original. Acho que eu cliquei demais. Deixa eu voltar aqui para a página do VozViewer. Eu vou fazer download desse software. Vou clicar aqui na aba de download e vou escolher depois qual sistema operacional que eu quero trabalhar aqui. Se eu quero no Windows, no Mac ou em outros sistemas operacionais. No meu caso, eu vou clicar aqui no Windows e baixar. Como eu já tenho baixado ele no meu computador, eu vou só abrir ele direto aqui. Então você baixa, ele é um arquivo zipado, é só você descomprimir ele, vai abrir aqui uma pasta e aqui dentro vai ter o vozviewer.exe para a gente poder executar. Vou clicar aqui 2 vezes. Ele vai perguntar que eu preciso do Java 18, então vou precisar instalar aqui, porque aparentemente não estava instalado no meu computador, o que é algo um tanto quanto curioso. Vou clicar aqui para ele poder fazer a instalação desse cara. Vou dar um sim. Aí ele vai falar que a instalação já estava aberta. Vou clicar aqui em instalar. Dá um tempinho, isso aqui normalmente é rápido para instalar, então bem tranquilo para poder fazer essa instalação. Acho que não é nada muito demorado. Vamos só esperar aí para a gente poder fazer essa instalação rapidinho. Feito a instalação, vamos lá tentar abrir o VozViewer de novo. Vou clicar aqui e ele vai abrir o VozViewer para mim, para a gente poder criar esses mapas aqui na interface desse programa, né?
Deixa eu só demorar um pouquinho aqui para ele poder carregar esse cara. Então tá aqui a página do VozViewer. Enquanto isso, eu vou voltar lá no nosso carinha para ver se ele já terminou de baixar. Não, ainda tá dando aí 68%, 69%. Vai demorar um tempinho, tá? Não tem problema. Mas a ideia é que a gente construa, então, um mapa semelhante a este mapa aqui. Pode ser um mapa de palavras-chave, que nem é esse aqui. Pode ser um mapa de calor, que a gente chama, com aqui palavras que apareceram mais recentemente em claro e em azul aqui palavras que apareceram mais antigamente, né? Em datas mais antigas. A gente pode fazer mapa também com as palavras-chave aqui em inglês, com sistemas de clusterização aí, dando índices de clusterização. A gente pode fazer também, deixa eu ver se tem algum outro aqui interessante. Tem aqui, ó, por instituições de ensino, então citações entre instituições de ensino superior. Aqui, por exemplo, Universidade de Toronto, Universidade de Oxford, de Sydney e afins. A gente consegue fazer tudo isso com base nos arquivos que estão vindo aqui exportados. Então, cada arquivo vai fazer uma parte de uma contagem ali para nossa rede de palavras, para nossa rede de universidades, autores e afins, e a gente vai utilizar isso para criar esses determinados mapas, né? Então, deixa só eu esperar aqui para terminar dele baixar aqui esses arquivos. Lembrando, demora mesmo porque eu estou baixando 16.082 documentos, então é muito documento que eu estou baixando. Terminei de baixar, vou clicar aqui para salvar. Vou salvar aqui na minha pasta de downloads e vou deixar o nome dele de Scopus mesmo. Vou clicar aqui em salvar e está salvo. Lá no nosso VozViewer agora, a gente vai importar esse arquivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um mapa de palavras-chave. Vou clicar aqui em criar. Aqui a gente tem 3 opções, com base em dados de rede, com base em dados bibliométricos e dados de texto. Primeira opção que a gente vai marcar é essa aqui, a mapa baseado em dados bibliográficos. Vou clicar aqui em Next, ele vai perguntar se eu quero baixar o download de API, quero fazer esse mapa com base em informações de API, ou de arquivos de bibliografia, ou de gerenciadores de artigos, né? O que eu vou selecionar aqui é esse segundo, ler os dados com base em banco de dados de bases científicas. Aqui ele vai perguntar qual a base científica que eu quero utilizar, eu quero usar Scopus aqui, e eu sei que eu tinha que exportar um CSV, porque aqui ele indica nessa ponto de interrogação que eu preciso de um arquivo CSV. Vou clicar nos 3 pontinhos aqui, selecionar a minha pasta de downloads. Então, vou selecionar aqui a pasta de downloads, selecionar scopus.csv, que foi o arquivo que eu acabei de baixar. Vou dar um next, e aqui eu vou escolher se eu quero por autoria, então procurar por autores, ou ocorrência de palavras-chave. Eu vou selecionar aqui ocorrência de palavras-chave. Eu tenho 3 opções aqui, palavras-chave como um todo, só de autores ou só indexadas. Eu vou deixar aqui palavras-chave como um todo. Essas 2 opções eu não vou mudar. Essa aqui é a forma de contagem da aparência dessas palavras nos documentos. E aqui eu poderia passar um filtro também com algumas palavras que eu gostaria de filtrar, que é esse thesaurus aqui. Não vou utilizar agora, vou deixar da forma que está. Vou dar um next, ele vai analisar e aqui ele vai falar, ó, ele encontrou 58.358 palavras-chave diferentes, dessas 7.027 atingem esse limite aqui de 5 ocorrências. Então, em pelo menos 5 documentos, essas palavras-chave aqui estão aparecendo. O que eu faço normalmente é ir aumentando essa quantidade de ocorrências aqui até ter um limite aqui de mais ou menos 200 a 300 palavras, porque é mais ou menos o que dá para analisar aqui com uma certa tranquilidade nesse mapa, tá? Então eu vou aumentando aqui, vai dar provavelmente aí umas 50, talvez até mais, ó, até mais. Vou pegar aqui quando ele abaixar de umas 350 por aí. 82, vou deixar 85. 343 palavras aparecem em 85 documentos. Cada uma dessas palavras aparece em pelo menos 85 documentos. Vou clicar aqui em Next, ele vai falar que eu estou construindo essa rede com base em concorrência e tudo mais. Vou dar um Next e aqui ele já me mostrou todas as palavras-chave que eu filtrei. Então, todas as palavras que tem pelo menos 85 citações, né, 85 ocorrências. Aqui a força dos links, né, entre essas palavras e outros elementos. E aqui todas as palavras que eu poderia selecionar aqui, o que eu vou apresentar ou não no meu gráfico. Vou deixar para apresentar todos eles. Vou dar aqui um finalizar, ele vai rodar a clusterização e está aqui o nosso mapa de palavras. Então aqui, ó, visão computacional, se eu manter o meu mouse em cima da bolinha, ele dá todas as palavras que são relacionadas a esse elemento. Se eu pegar, por exemplo, aqui câmeras, vai ter todas essas palavras que têm relação com câmeras.
E aqui já é um indicativo de coisas que eu poderia procurar para melhorar o meu filtro ali de palavras-chave. Por exemplo, tem aqui uma palavra que aparece bastante em todos esses artigos, é a parte de robôs agrícolas. Imagina que eu não estou trabalhando com robôs agrícolas, então eu poderia excluir essa palavra da minha busca lá na minha string. Então eu posso voltar aqui na minha string de busca e falar, ó, nesse cara aqui eu vou adicionar um novo campo que eu não quero, então eu vou querer que um endnote aqui, e eu não quero este termo que aparece aqui, Agricultural Robots. Então eu vou vir aqui e selecionar, eu quero tudo menos Agricultural Robots. Então eu quero com robôs e visão computacional e não quero robôs agrícolas. Vou dar um search nesse cara e ele vai diminuir de 16.000 para 14.455 documentos. Então aqui eu já tirei 2.000 documentos só com essa palavra-chave. Eu poderia procurar outras palavras aqui. Então, por exemplo, aqui, robôs móveis. Imagina que eu não estou trabalhando com robôs móveis. Poderia utilizar aqui para remover esse cara. Então, vamos tirar aqui, por exemplo, mobile robots. Eu vou deixar dentro deste grupo aqui que eu quero tanto não quero agricultural robots, quanto não quero mobile robots. Então, também não quero esse tipo de robô. Vou dar um search aqui. Ele vai reduzir agora, na verdade, ele procurou 16.000 documentos. Vou adicionar aqui, na verdade, um endnote. Ele vai adicionar esse cara também. Foi lá para 4.531 documentos. Então, eu tenho aí uma busca um pouquinho mais refinada do que eu estava tendo anteriormente. Vamos ver se tem alguma outra palavra-chave que eu poderia utilizar aqui que seja exatamente o que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho gripper aqui, que provavelmente deve ser alguma coisa de manipulador. Aparentemente, não. Robôs industriais, pode ser que eu esteja falando de robôs industriais, então eu queira pesquisar com essa palavra-chave. Vamos ver aqui, eu tenho um aprendizado de máquina, eu tenho processamento de linguagem natural, linguagens natural, Natural Language Processing, será que eu tenho alguma coisa aqui de sistemas de classificação de informação, aprendizado por transferência, então, depende aí do que eu esteja trabalhando com esse cara. Ó, extração de características, tenho melhoramento de imagem. Então, imagina que eu não estou trabalhando, por exemplo, com melhoramento de imagem. Eu posso tirar esse cara aqui também. Eu vou deixar aqui no end. Na verdade, eu vou deixar assim, end, e aqui eu vou deixar para baixo. Endnote, mobile robots. Vamos ver como é que ele ficou agora. 13.158. Vou adicionar também aqui aquele image enhancement. Imagina que eu não quero trabalhar com esse tipo de operação também. Vou dar um filtrar. Foi para 12.643 documentos. Poderia procurar aqui, por exemplo, ó, veículos autônomos. Imagina que eu não quero trabalhar com veículos autônomos nem com direção autônoma. Poderia tirar também esses dois termos daqui. Então, por exemplo, aqui, autonomous vehicles e também endnote autonomous driving. Não quero também esse cara. Vou dar um search, vamos ver quanto vai ficar. 11.707. Então já caí aqui 5.000 documentos só filtrando as palavras-chave que eu vou trabalhar aqui. Então, por exemplo, robôs de visão, sistemas de robô visão, alguma coisa assim. Ou câmeras, eu poderia especificar que eu quero trabalhar com câmera. Ou visão histérica. Ou filtros de Kalman, por exemplo, pode ser uma coisa interessante para eu colocar. Vamos procurar aqui algum outro. Movimentação, localização, odometria visual, SLAM, odometria, não sei dizer o que é exatamente odometria, SLAM visual. Então, dependendo do que eu quiser aqui, eu posso adicionar ou filtrar as informações, tá? É mais para vocês terem uma ideia aí do que a gente poderia aplicar aqui para poder melhorar as nossas buscas. Outra coisa que a gente consegue fazer, ao invés de utilizar aqui, por exemplo, só o mapa de palavras-chave, eu posso selecionar o mapa por palavras que aparecem no título, no resumo, ou no título e no resumo, na verdade. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em criar. Vou selecionar, ao invés da segunda opção aqui, a terceira opção, criar um mapa baseado em texto. Vou dar um next. Vou selecionar lá a opção de base de dados. Vou passar o nosso arquivo da Scopus, esse principal aqui. E aí aqui ele pede da onde que ele vai extrair os termos. Então eu vou selecionar aqui do título e do abstract. Eu poderia só do título, eu poderia selecionar só do abstract. Vou deixar os dois aqui. Vou dar um next e aqui ele vai demorar bastante porque ele vai extrair
todas as palavras do título do resumo desses documentos, tá? Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui, rapidamente, para filtrar esses caras, eu poderia selecionar, por exemplo, eu quero só artigos de revista, eu não quero artigos de conferências. Vamos ver que tem 7.000 artigos de conferência. Então aqui também já dá para diminuir bastante a minha busca. Vou selecionar aqui para filtrar por artigos. Já acaba reduzindo bastante. Então nos últimos 10 anos, com artigos, com esse termo aqui, robô e visão computacional, e excluindo os termos de robôs de agricultura, robôs móveis, melhoramento de imagem, veículos autônomos, eu tenho 3.628 documentos. Já temos uma pesquisa um pouquinho mais refinada. Vamos ver se aqui, quando eu extrair as informações dos textos, eu consigo achar alguma coisa melhor, né? Aqui eu não consigo mexer, enquanto ele vai processando aqui, deixa eu procurar aqui para ver se eu acho alguma outra palavra que a gente poderia utilizar. Então, por exemplo, forestry, talvez não seja interessante utilizar alguma coisa sobre florestas. Automação, tem coisa de internet das coisas, pode ser que eu precise adicionar alguma coisa de internet das coisas. Sistemas embarcados, pode ser que eu tenha que adicionar alguma coisa de sistemas embarcados, não sei dizer ao certo. Agricultura como um todo, então eu posso excluir, por exemplo, artigos que comentam sobre agricultura como um todo, então não só robôs agrícolas, mas eu poderia tirar aqui agriculture, qualquer coisa que tenha agricultura. Vou deixar aqui, na verdade, os robôs agrícolas e vou adicionar aqui, ó, EndNote Agriculture. E aqui eu não preciso ter aspas, por exemplo, para poder filtrar, porque como eu tenho um termo só, ele vai buscar por esse único termo. Vamos ver aqui se eu tirar a agricultura, para quanto vai? 3.500. Eu já perdi aí mais 160 artigos que talvez não sejam muito interessantes. Vamos ver aqui a hora que eu extrair aqui por palavra, se a gente consegue chegar em alguma coisa um pouquinho mais refinada, né? Vamos esperar aqui. E terminou. Aqui eu vou deixar no modo padrão, tipo de contagem, e o dicionário eu não vou passar, né? Nenhum dicionário com filtro de palavras. Vou dar um next. E aqui ele vai falar, ó, ele encontrou 222.750 termos. Desses, 6.193 tem pelo menos 10 ocorrências. Aqui eu vou aumentar, por exemplo, para 120. Vamos ver quanto eu tenho. 566. Vamos aumentar mais ainda, para a gente ter ali mais ou menos entre 200 e 300. Porque vocês viram que esse mapa aqui já é bem completinho, né? Então vamos colocar aqui para cima. Vamos jogar aqui até mais ou menos 250, alguma coisa assim. 334 acho que tá bom. Vamos deixar 200 aqui redondinho. 333 termos. Vou dar um next. Ele vai, por padrão, pegar 60% dessa minha base. Então 199 palavras-chave. Eu vou dar um next, ele vai calcular ali a relevância e vai me mostrar a tabelinha aqui de relevância. Vou dar um finish. E aí aqui agora a gente tem uma outra rede. Isso aqui são palavras que aparecem no título e no resumo. Então pode ser que aqui me dê alguma outra identificação de palavras que eu posso utilizar para poder fazer uma busca um pouquinho mais refinada no meu trabalho. Às vezes isso aqui não ajuda muito, porque novamente eu estou pegando as palavras que aparecem no título e no resumo. Talvez isso não seja a melhor estrutura. Então vamos procurar aqui alguma coisa. Ó, rede, por exemplo, eu poderia utilizar. Dataset talvez não seja muito interessante. Map, dependendo do meu contexto, pode ser interessante. Me aparece de novo aquele slam, que eu não sei o que é. Pode ser que seja um método específico que eu tenho que utilizar. Navegação, por exemplo. Então, será que eu estou fazendo um robô que faz navegação? Pode ser que esse robô não faça etapas de navegação. Então, eu posso tirar. Robôs móveis. Será que eu estou trabalhando com algum robô móvel? Talvez não. Sistemas de visão, posição. Pode ser que análise de posição, por exemplo, seja um termo interessante para eu poder buscar. Ou controle de posição. Teria aqui, ó. Se eu pegar esse cara com esse cara, talvez seja interessante. Eu tenho um controle de visão. Enfim, poderia dar uma melhorada aqui, ó. O Agriculture já apareceu aqui para mim também. Então, talvez não seja muito útil aqui. Então, como eu tenho agora menos artigos aqui, 3.500, vamos dar uma filtrada nesses caras também. Vou clicar aqui em adicionar, clicar em exportar para CSV, vou pegar os 3.000 documentos com esse cara e vou pedir para ele exportar novamente. Como eu tenho menos documentos agora, eu consigo ampliar a quantidade de palavras que aparece no meu mapa, diminuindo ali o número de ocorrências nos documentos, né? Porque agora eu tenho menos documentos. Eu tenho uma busca um pouquinho mais específica. Então vamos ver se eu encontro aí alguma palavra-chave que também é interessante utilizar, mas que tenha passado despercebido aí na minha primeira busca. Então vocês estão vendo que aqui eu já refinei bastante a minha busca. Estou procurando coisas com robô e sistema de computação
e estou excluindo vários termos aqui que a princípio não são interessantes para eu poder trabalhar. Só nisso eu já reduzi de 16 mil lá para mais ou menos 10 mil, né, que era que estava dando. Quando eu filtrei também para excluir os artigos de congresso, pegar só os artigos de revista, eu reduzi mais 7 mil artigos. Então eu já estou comprimindo bastante a minha busca e o que é que eu vou conseguir extrair de informação com esse cara. Agora a gente vai fazer uma segunda etapa para ver se com uma busca mais enxuta tem algum outro termo mais específico, mais interessante para eu poder utilizar, que de repente some alguma outra área, então eu posso trazer mais artigos, depender se eu achar algum termo que seja muito relevante, ou também afunilar mais ainda a minha pesquisa. Então aqui, por exemplo, eu vou salvar esse como Scopus 1 aqui, né? O segundo arquivo de Scopus. Salvei ele lá, vamos criar o nosso mapa de palavras-chave. Volto aqui para a opção 2, continuo aqui nessa opção. Aqui eu vou trocar o meu arquivo, não é esse Scopus, é o Scopus 1, é o com mais filtro, né, desse cara. Deixa eu só ter certeza que ele está marcado, marcou. Dou um Next, vou novamente pegar a concorrência, todas as palavras-chave, dou um Next, e aqui eu consigo filtrar um pouquinho melhor. Então vamos colocar 200 palavras-chave aqui. Vocês vão ver que daquela... mais ou menos 240 aqui, 250. Eu reduzi de 50 documentos para 28 documentos. Então pode ser que apareça mais palavras-chave agora ou palavras-chave mais interessantes. Vou até diminuir um pouquinho aqui para chegar perto dos 300. 24. Vou dar um Next. Dou um Next novamente. Tá aqui todas as minhas palavras-chave. Vou dar um Finish. E ele novamente tem aqui um novo mapa. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que tem uma parte de área médica. Então pode ser que eu queira excluir também artigos da área médica, como imagens médicas, robótica de cirurgia, talvez não seja interessante eu trabalhar, robôs médicos. Então eu poderia vir aqui e adicionar mais um filtro, por exemplo. Aquela maior bolinha que eu tinha aqui, provavelmente é de Medical Image e Robot Surge. Então vou tirar aqui, Medical Imagery, era assim que eu estava colocando? Imaging. Então, vou deixar assim, para ele remover imagem como um todo. O outro também que eu poderia remover aqui é o Robotic Surgery. Não estou trabalhando com robôs, então Robotic Surgery, por exemplo. Vamos ver assim, para quantos documentos vão. 3.339, então tirei aí mais ou menos 200 documentos também. Vamos ver, eu estou fazendo análise de tarefas? Pode ser que não. Estou fazendo detecção de objeto? Acho que sim, então poderia adicionar aí detecção de objeto. Three-Dimensional Computer GRA, não sei o que é um GRA. Two-Dimensional Display. Point Cloud Compression, então se eu estiver trabalhando com algum algoritmo específico de compressão de nuvem de pontos. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Pose Estimation. Então, se eu estiver trabalhando com alguma coisa de pose para estimar a pose, pode ser que eu tenha que colocar esse termo aqui de Pose Estimation. Será que eu tenho alguma coisa sobre pose como um todo? Talvez tenha aqui. Localização, SLAM, navegação, sistemas de visão de robô. Então, continua aparecendo. Sistemas de posicionamento global. Calibração, visão, aplicações de robôs, manipuladores. Será que eu estou trabalhando com um manipulador ou braço robótico? Então, manipuladores talvez seja alguma coisa interessante de eu adicionar aqui. Eu quero que tenha isso e tenha também manipulator, por exemplo. Vou deixar aqui no finalzinho. Vamos ver aqui. Para 192 documentos. Ó. Então, se eu colocar todas essas palavras-chave e incluir aqui manipulador, cara, já me deu uma coisa interessante, ó. Então, o manipulador já foi para 192 documentos. Beleza, agora eu já tenho alguma coisa mais específica, bem mais específica. Então, é um termo só que eu adicionei, que foi de 3.000 para 192 documentos, porque eu estou filtrando só por artigos aqui. Eu poderia até diminuir essa busca aqui, tirar esse filtro por artigos agora, por exemplo, para ver se vem mais documentos. Vamos ver. Eu 505 documentos. Então, 505 documentos já é uma coisa que eu consigo analisar com mais facilidade do que os 16 mil documentos que eu tinha antes. O que eu poderia filtrar aqui também? Eu tenho revisões, tenho 5 revisões. Então, vamos ver o que tenho aqui de 5 revisões que trabalham principalmente com esses 3 termos. Então, robô, visão computacional e manipulador. Essas 3 palavras têm que aparecer no nosso resumo, título ou palavras-chave. Então, por exemplo, tem aqui um artigo de 2023... Desenvolvimento recente de visão computacional e inteligência artificial aplicada aqui a aplicações de soldagem robótica. Então, se eu não estiver trabalhando com soldagem, talvez não seja interessante.
Learning Based Control Approach for Service Robots on Cloth Manipulation. Então, aqui é manipulação de tecido. Talvez não seja interessante. Aqui de... fazer... Como é que chama? Não é tosa, é poda, né? Poda de árvores. Então, poderia colocar aqui em citações. Vamos ver por citações. O que tem mais de relevante? Foi esse das árvores. Aqui o de soldagem. Aqui, visão computacional para controle semi-autônomo de manipuladores robóticos assistidos. Opa, pode ser que esse aqui seja interessante eu dar uma olhada. Então, vamos ver aqui no abstract. Aí eu leria esse abstract para ver se aqui tem alguma outro termo interessante. Então, pode ser que esse termo aqui, Assistive Robotic Manipulator, seja alguma coisa para potencializar os indivíduos com desabilidades. Como é que chama isso aqui? Em português, fugiu o nome. Mas enfim, provavelmente alguma coisa para ajudar quem tem algum tipo de deficiência a fazer alguma movimentação. Então talvez esse termo aqui, Assistive Robotic Manipulator, seja o que eu tenho que usar no lugar desses caras aqui, se eu quiser trabalhar com essa área específica. Então, por exemplo, eu poderia abrir uma nova busca aqui da Scopus e colocar esse termo. Então vamos ver aqui. Vou abrir aqui um novo termo da Scopus. Vou abrir ele aqui. Ele vai lá na minha busca. Vamos procurar só por esse termo aqui. Assistive Robotic Manipulator, por exemplo. Vou dar um search, vamos ver quantos documentos ele volta. 56 documentos. Então já é uma área bem específica. Esse termo já é um termo bem específico sendo utilizado. Vamos filtrar aqui por os mais citados. Então de 2013 é um dos primeiros lá. Functional Assessment and Performance Evaluation for Assistive Robotic Manipulators. Uma revisão da literatura, tá? Então tem aí um trabalho para manipuladores assistidos. Então talvez esse termo seja um interessante para eu dar uma olhada aqui nesses artigos. Agora sim, eu posso exportar isso aqui para um CSV para dar uma olhada no título, no resumo, ver se eu vou usar algum artigo daqui. Aqui também que eu tenho agora, tirando aqui os artigos de review, né? Eu tenho agora 506, então eu poderia filtrar aqui por maiores citações e dar uma olhada aqui quais desses artigos tão interessantes, tão relacionados à minha pesquisa. Eu poderia dar uma olhada o que é que não está adequado, qual termo eu posso utilizar melhor ou pior. Então aqui a gente consegue já também levar lá para o Excel para fazer uma análise inicial. Poderia pegar agora esses 500 artigos que eu tenho aqui, que está mais filtrado ainda, esse 506, jogar aqui, diminuir a quantidade de palavras. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui todos, vou exportar para CSV, pegando aqui todas as palavras. Vamos exportar aqui. Esse talvez seja um pouquinho mais rápido da gente poder fazer download desse cara. Dá só um tempinho aí para a gente poder fazer isso. Vou clicar aqui em salvar. Vamos lá no nosso Voz Viewer, criar, mapa bibliométrico, o mesmo que eu quero. Vou selecionar aqui o mapa 2 agora. Dou um Next, ocorrências, e aqui eu, por exemplo, poderia deixar em 5, para aparecer 254, mas poderia até diminuir, ó, 4 ocorrências, 329 palavras-chave. Vou dar um Next. Next, eu poderia ver aqui na parte manual, né, dar uma olhada aqui manualmente cada um desses elementos, mas eu vou dar um Finish aqui para a gente ver as palavras-chave. Então agora eu tenho palavras-chave mais específicas. Por exemplo, câmeras aparecem, calibração aparece, trajetória aparece, sistemas de visão continuam aparecendo, Deep Learning, Machine Learning aparece bastante, aplicações de robôs, detecção de objetos. Então, se eu quiser fazer detecção de objeto, reconhecimento de objeto, eu poderia especificar qual tipo de atividade eu quero fazer. Então, aqui eu consigo dar uma olhada aí nos nossos sistemas e poderia verificar qual a nossa string de busca que eu quiser fazer. Então, dei uma refinada aqui, achei termos que são bastante interessantes. Se eu quiser, na Scopus, eu consigo também definir alertas. Então, se eu clicar aqui nessa opção, setar alerta, eu consigo definir um nome para esse alerta. Consigo definir aqui um nome para esse alerta, selecionar o meu e-mail e a frequência com que eu quero receber. Aí eu vou receber os novos artigos que passam nesse filtro que eu estou especificando para esse alerta. Eu posso também salvar essa busca para poder, por exemplo, utilizar no futuro. Então, aqui salvo. Eu posso vir aqui nas minhas opções de buscas salvas e fazer essa busca novamente. Então aqui, por exemplo, eu tenho um de sistemas de robô, que foi o que eu acabei de definir. Mas eu tenho um, por exemplo, lá do meu mestrado /doutorado. Então aqui eu tenho um DT Agro aqui. Se eu quiser verificar, ó,
916 resultados. Eu poderia até procurar aqui como novos resultados. Ou fazer a busca novamente aqui, ó. Poderia mudar o nome, enfim. Poderia chegar aqui, ó, novos resultados. Vamos verificar novos resultados que chegaram desse cara. Aí aqui, o que acontece? Ele não vai dar nenhum, porque eu basicamente estou selecionando aqui no finalzinho a publicação com a origem. Se eu quisesse simplesmente tirar esse cara aqui, eu poderia clicar aqui, adicionar e tirar aqui a data. Tirando a data, eu estou fazendo exatamente a mesma busca que eu fiz lá na Scopus original, ó, com os 506 documentos. Tá? Então, se eu quiser ver alguma coisa com novas datas, se eu quiser manualmente verificar o que tem de novo, eu posso ir ali nas minhas buscas salvas e procurar essa informação. Tá? Então, aqui é uma forma que a gente tem de dar uma melhorada na nossa string de busca para a gente ter aqui um título mais específico, mais detalhado, uma string mais complexa que determine exatamente o nosso tema de pesquisa. Que a gente consiga dar uma delineada bem boa para a gente pegar todos os trabalhos relacionados a esse tema, consiga analisar ele com profundidade para poder incluir aí na dissertação e na nossa tese, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!